Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de Isaías, um livro profético, um livro muito importante para todo o cânon bíblico. Então, para que você não perca nenhum detalhe, irei compartilhar com você, a minha apresentação de slides, assim você pode ir anotando, copiando e não perde nenhum detalhe. Então, acompanha comigo. Deixa eu compartilhar com vocês, já vai aparecer aí na tela, né? Então, vamos lá. Livro de Isaías. Então, para que a gente possa começar bem, eu acho muito importante esclarecer o que é um profeta bíblico. Em primeiro lugar, um profeta bíblico é aquele que profere a palavra vinda do Senhor. Ou seja, o profeta bíblico, ele recebe a inspiração divina, a palavra divina por revelação ou por qualquer outro modo, e ele transmite isso para as pessoas. Então, o profeta bíblico não é um adivinho, ele não é uma pessoa que fica predizendo o futuro. Ele vai dizer aquilo que Deus quer que ele diga. Ou seja, ele vai revelar ao povo aquilo que Deus disse para ele revelar. Se aquilo que ele revela ao povo diz sobre o contemporâneo ou sobre aquilo que irá se cumprir, não é o profeta que tem domínio sobre isso. É Deus quem coloca para ele essa questão, tá? Então, isso vai distinguir muito dessa ideia de que o profeta, ele é uma pessoa que ele pode fazer predições do futuro, à torto e à direita. Não, o profeta bíblico, ele profere a palavra de Deus. Hoje, por que que nós dizemos que tudo já está contido na Bíblia? Porque a revelação máxima ocorre em Jesus Cristo, né? Então, veja, por que a revelação máxima em Jesus Cristo? Porque Deus se fez homem, veio ao mundo, sofreu e morreu por nós. Então, toda a mensagem de que iria, né, vir o Messias, ela já se cumpriu. O Messias, ele veio. Existe, agora nós aguardamos, né, o fim dos tempos, né, o momento do juízo. Então, isso é uma outra questão. Então, hoje em dia, se ninguém pode colocar mais nada na Bíblia Sagrada. Então, essa questão já está encerrada, né? Então, não existe mais alguma profecia, né, depois da vinda de Jesus, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Então, o profeta bíblico é aquele que profere a palavra de Deus, ok? Então, vamos em frente. Pois muito bem. Então, falando agora um pouco sobre o profeta Isaías. O significado dele significa o Senhor salva. Ele é filho de Amós. A ocupação dele, né? Ele é um profeta no reino dividido de Judá e Israel e posteriormente só de Judá. Quais são os feitos mais conhecidos de Isaías? Então ele foi considerado um dos maiores profetas, né, de Israel. Ele fala de uma forma direta e franca e pedindo para que o povo se arrependa e que tenha uma vida de retidão, tá? Então ele não é um homem de meias palavras, ele é bem direto e bem franco e você vai ver isso de uma forma bem clara no livro. Ele entrega as predições inspiradas a respeito do futuro Messias, que será o servo, pastor e rei. Muita atenção ao detalhe do servo, porque nós temos que entender que essa é a parte mais incognoscível para todas as pessoas da época. Porque quando você falava que um rei seria um servo, não fazia sentido. Porque o rei nem tomava banho, nem se limpava e muito menos se vestia sozinho.
Então, como que esta figura seria um servo? Como que um rei iria servir? Então, isso era incognoscível. O rei é servido, não é, ele não é servo. Então, essa parte as pessoas tinham muita dificuldade de compreender, né? Mas, dando sequência, o que que você não pode perder de vista, tá? O conteúdo do livro, ele diz sobre o seguinte: a majestade soberana e o amor redentor de Deus, revelados em seu trato com os israelitas, seu povo escolhido, que estão destinados para o juízo e salvação, nos quais incluem também todas as nações. Qual é o profeta? Isaías de Jerusalém. Qual é o período? Na história, né, é retratada ali de 740 a 687 a.C. Sempre lembrando que, até a vinda de Jesus, a contagem aqui dos anos é regressiva, tá? Então, até a vinda de Jesus Cristo, ainda teriam-se 687 anos para acontecer, tá? No que o livro ele dá ênfase? Ele dá ênfase à santidade, à majestade e à justiça de Deus. Em segundo lugar, o papel central de Israel e Sião nos planos de Deus para as nações do mundo, o papel redentor do servo sofredor de Deus, né? Ou seja, quem será esse servo sofredor? Por que irá sofrer por nós? Veja, pensar num Deus que irá sofrer por nós, como? Por isso que Jesus Cristo, ele muda o parâmetro da nossa cabeça de todas as formas. O glorioso futuro final que Deus tem reservado aos que são seus. Então, essas são as ênfases do livro. É um livro que ele é estudado durante muito tempo. Então, veja, tanto da parte judaica quanto da parte cristã, esse livro tem mais de 2000 anos de estudo. Então, para nós que somos cristãos, às vezes ele é considerado até um quinto evangelho, porque quando a gente pega os livros do Novo Testamento, muitos, né, ali como Mateus, Marcos, Lucas, vão fazer citações e referências ao livro de Isaías. E veja, são muitas referências. Tanto que, assim, o único livro que tem mais referências ao livro de Isaías são os cânticos, né? São os salmos. Então, aqui a gente tem que entender que esse livro, ele não é um livro ele não é um livro simples. Ele é um livro que, se você for ler ele, é muito importante que você sente e preste muita atenção. Tanto que para projetar essa aula, para pensar nessa aula, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu falava mais da narrativa do livro, ou da parte teológica do livro. Mas aqui eu acabei optando por falar sobre a parte teológica, porque a narrativa, quando você ler, você vai entender o contexto. Mas essa parte teológica, ela exige que você faça um pouco mais de pesquisa, que você leia algumas coisas extras. Então, eu achei que faria mais sentido trazer essas coisas para vocês, né? Mas não que eu não vá passar pela narrativa. Então você não vai ficar assim, você não vai perder nada, tá? Então fica tranquilo. Só o foco maior vai ser nesse aspecto teológico, tá? Então, né, dos estudos aqui, cristocêntricos, né, protestantes, uns 2000 anos. Mas se for pegar aqui pelos estudos judaicos, teria até mais de 2000 anos de estudo esse livro. Posição no cânon, tá? Então, de uma forma bem prática, para nós, Isaías consta entre os profetas maiores. Agora, por exemplo, para a Bíblia hebraica, ela consta numa seção que é chamada Neviim, que é considerada ali a seção dos profetas, tá?
Ambos os livros, eles têm suas porções muito importantes. E a maneira como ele se localiza no cânon faz parte também de como que eu interpreto ele, né? Então, aqui, só para exemplificar um pouco melhor, ali na Bíblia hebraica, tá? A posição do livro de Isaías, ela está logo após os livros de reis. Por quê? Porque é numa organização pensada mais cronologicamente, tá? Já para nós, está depois dos livros de Cantares ou Cântico dos Cânticos, por conta de um fator muito simples. Porque os livros proféticos foram colocados como os últimos livros antes do Novo Testamento. Porque os livros proféticos apontam para Jesus Cristo. Então, para nós, tem um sentido mais teleológico, para nós protestantes. Para eles, ou seja, para a Bíblia hebraica, para os judeus, é mais um sentido cronológico, tá? Então, aqui, os livros. Um está localizado na parte dos Neviins, ou seja, dos profetas, e na Bíblia cristã, nos profetas maiores. Lembrando que maior aqui significa maior conteúdo. Tanto que depois de Isaías, Jeremias, Daniel, você vai ver que os livros eles vão encurtando. Até os profetas menores, que às vezes vai ter livros ali que tem apenas um ou dois capítulos. Indo adiante. Então, por exemplo, quando nós lemos, né, esses livros, eles têm o seu caráter, o seu pressuposto teológico. Para os judeus, o pressuposto teológico é que, ao ler o livro de Isaías, existe uma categoria judaica, são os rabanitas, que eles imaginam que não tem um caráter messiânico. Mas para outros, tem um caráter messiânico, são os carraitas, só que esse Messias não é Jesus Cristo. Esse Messias ainda há de vir. Para nós que somos cristãos, Isaías está falando de Jesus. Todo o tempo está falando de Jesus. Então, para os judeus ou para os cristãos, este livro ele tem pressupostos teológicos, mas para os judeus não tem a ver com Jesus. E para nós tem tudo a ver com Jesus, muito a ver com Jesus, só pode ser sobre Jesus, tá? Um outro aspecto muito importante. Quando você estiver lendo esse livro, às vezes você pode se perder um pouco na cronologia dele, tá? Então, tente imaginar o seguinte: quando você estiver vendo esse livro, ele tem 66 capítulos, tá? Entenda que do capítulo 1 ao 39 o contexto histórico, ele é pré-exílico. Depois, do capítulo 40 ao 55, ele, o período histórico, ele está acontecendo dentro do período exílico. Ou seja, eles já estão exilados na Babilônia. Então, antes do exílio, dentro do exílio. Agora veja só, existem alguns capítulos que são os cânticos do Senhor, né, que é ali o 42, o 49, o 50 e o 52, eles são produzidos em um contexto histórico distinto das seções ou blocos que poderiam compor o livro. Ou seja, não se sabe ao certo em qual momento eles foram escritos. Mas eles foram escritos dentro desses três períodos, não se sabe qual, né? E do capítulo 56 ao 66, um período pós-exílico. Só que daí tem uma questão. Como é que Isaías viveu tanto tempo? Dentro dessa faixa aí de tempo, tem uns 200 anos. Aí, como é que faz? Entende-se que muito provavelmente esses escritos foram sendo passados ali para os seus discípulos e revelados posteriormente, né? Para isso, nós temos que entender o seguinte:
o mundo por trás do texto e o método histórico crítico, tá? Então, quando a gente lê um texto bíblico, por que que a gente tem que pensar no mundo por trás do texto? Porque o texto ele foi escrito no século I e nós estamos no século XXI. Então, muita coisa mudou. Então, quando eu leio o texto, eu tenho que pensar assim: bom, ele foi escrito num período X, para um contexto cultural X, e um entendimento específico para o pessoal daquela época. Então, ele tem uma questão histórica crítica que eu tenho que observar. E qual é essa observação? Eu tenho que procurar o significado do texto e a aplicação dele, levando em consideração esse período histórico, tá? Observando que existe uma unidade intencional do texto. Então, quando você pega o texto como um todo, apesar dele passar por vários períodos, ele tem um sentido que é todo amarradinho, que é perfeitamente bem escrito, né? Então, qual é a grande questão, né, disso tudo? Que este texto ele tem um sentido independente do período do período de tempo que passou ali por ele. Porque a Bíblia ela está muito mais preocupada com o sentido teleológico, que ou seja, o sentido e o propósito daquele texto, do que o período histórico. Veja, por exemplo, quando você lê Juízes. Juízes são várias histórias. Não dá para saber ao certo qual que veio, qual história aconteceu primeiro, qual que aconteceu depois, qual que aconteceu no meio. Mas o importante é que cada história que você lê, você entende totalmente ali o contexto. Você entende o sentido daquilo. Então, quando a gente observa um livro como Isaías, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, quando você ler o texto, ele tem o sentido único dele, mas o contexto ali do texto passam-se três períodos diferentes da história e tem a sua importância para os três, né? Então, veja, olha que complexo isso. O texto tem um sentido único que passa dentro de três períodos da história e tem importância para os três períodos, e também tem o seu sentido que está além desses três períodos. Olha que maravilhoso. E é por isso que a gente entende que a Bíblia é uma inspiração divina, porque um homem jamais poderia escrever isso. Vamos pensar aqui na importância desse livro, né? O livro de Isaías, de muitas maneiras, é o ponto central da história de Israel na história bíblica. Ele serve de guia para a leitura do restante de toda a tradição. Seu escopo teológico ele é abrangente, lembrando constantemente os israelitas que Yahvé é o Deus vivo, o Criador e soberano majestoso, e juiz de tudo que há, bem como redentor compassivo de Israel. E Isaías aguarda ansiosamente o juízo de Israel, sua redenção do exílio por meio de um segundo êxodo, que vai acontecer, por meio do servo rei que virá, o cumprimento da aliança abraânica, que inclui as nações na salvação promovida por Yahvé. E, ao seu término, retrata a redenção final de Israel, das nações em novos céus e nova terra, quando Sião, o lugar onde Yahvé e o seu povo se encontrarão, for restaurada a sua glória definitiva. Isaías, então, ele tem uma importância, uma influência enorme sobre os autores do Novo Testamento, né? Então veja, em Mateus, Marcos e Lucas, em João, você vai ver a influência ali de Isaías. Bom, um panorama histórico, né? Então, para ler bem Isaías, você precisa ter uma noção histórica do que está acontecendo. Então, veja, do capítulo 1 ao 39, tem toda uma questão da Assíria nessa cena internacional. O chamado de Isaías chega no último ano do longo reinado de Uzias em Jerusalém, que havia sido um tempo de declínio assírio e, deste modo, de relativa paz. Mas, por ocasião da morte de Uzias, a Assíria tinha ressurgido seu poder no mundo do Oriente.
por meio de uma nova série de monarcas. Então aqui tem uma sequência de monarcas, né? E o detalhe é que, de uma certa maneira, a complicação, essa intriga política em Samaria, tinha uma relação com o fato que os reis de Israel e de Judá haviam pago ou sonegado tributos à Síria. Então, isso dá um baita de um problema. São essas intrigas que estão por trás dos dois conjuntos de narrativas de Isaías 7 a 9 e 36 a 39. Em cada caso, Isaías anuncia a libertação de Sião, mas também prediz o exílio para a Babilônia, tá? Então, esse é um contexto do pano de fundo, tá? Ou seja, existia essa questão com a Síria. E ele falava assim, olha, e ainda, né, vai haver um outro reino que vai vir e vai nos exilar, tá? Então, é como que o livro ele acaba ficando, né, organizado. Então, os capítulos de 1 a 39 lidam principalmente com Jerusalém durante o período da ameaça à Síria. Mas, afinal, Isaías profetiza a ameaça futura do exílio da Babilônia. Então, ali do capítulo 1 ao 12, julgamentos sobre Judá e Jerusalém. Do 13 ao 27, julgamentos sobre as nações. Avisos e promessas, do 28 ao 35, né? Histórico, do 36 ao 39. Os capítulos 40 a 66 concentram-se no futuro de Israel e de Jerusalém próximo do fim do cativeiro babilônico, e além, atingindo seu clímax com a esperança de novos céus e nova terra e de uma Sião escatológica final. Então, ali no capítulo 40 ao 48, Jeová e os ídolos, do 49 ao 57, a vinda do Messias, e por fim, a restauração final e a glória prometida. Então o livro ele está muito bem organizado nesses 4 grandes blocos aí. Ainda um pouco sobre o panorama histórico, o cerco e a queda de Jerusalém e o exílio duplo para a Babilônia são o tema das histórias de Jeremias e de Ezequiel. O contexto histórico idealizado em Isaías de 40 a 55 é a parte final desse exílio. Ou seja, foi tomada em tempo após a mensagem de Jeremias e Ezequiel, e os exilados passaram a viver uma nova vida na Babilônia. Toda essa seção de Isaías é dominada pela expectativa de um novo êxodo, ali do exílio, né? Cruzando o deserto com promessas de água e a travessia segura de volta a Sião, lugar onde Yahvé restaurará sua habitação. Mas os exilados não receberam essa mensagem de consolo, não conseguem acreditar que Yahvé usará Ciro, o persa, para realizar os seus propósitos, e com isso, segundo o Êxodo, torna-se um futuro mais distante. Ou seja, o povo, como sempre, sendo resistente a acreditar. Alguns aspectos teológicos de Isaías. As paixões teológicas de Isaías encontram seu foco em 4 pontos. Primeiro, Yahvé como o Santo de Israel. Termo encontrado 26 vezes em Isaías e somente 6 vezes no restante do Antigo Testamento. Segundo ponto, Israel como povo santo de Deus. Povo escolhido de Deus. Tem isso lá no capítulo 62, 12. Terceiro ponto, Sião, Jerusalém, como cidade santa de Deus e Monte Santo. 4. A inclusão das nações, ou seja, a inclusão dos gentios entre o povo de Deus. Então, quando vem Paulo, e Paulo vai aos gentios, Isaías já tinha falado sobre a inclusão dos gentios. Agora a gente vai passear um pouco pela narrativa do livro, tá? Então, os aspectos teológicos, alguns aspectos importantes para você saber do livro de Isaías,
Nós já passamos. Agora vamos para alguma. Passar ali pelo livro, porque ele é um livro extremamente importante, não tem como a gente não fazer isso, né? O que nós devemos lembrar, né? Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso está escrito em Êxodo 19, do 4 ao 6. Mais à frente, em 2 Samuel 7,16: Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então veja, desde o Êxodo, Deus já tinha todas essas promessas. Existem várias reafirmações, né? Mas vindo aqui, então, a gente tem o chamado, né, de Isaías. A reclamação de Deus com Judá e o chamado de Isaías. Então, ali no capítulo 1 ao capítulo 2, tem uma introdução. A corrupção e o futuro do povo santo e o lugar santo. Ainda no capítulo 2 ao 5, o dia do Senhor que virá. A visão e o chamado de Isaías. Aqui, eu faço questão de ler com vocês a visão de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco, quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Algo que eu acho muito importante explicar aqui para vocês.
Era necessário que o povo endurecesse o coração para que essa semente ela fosse plantada. Mas Diego, então quer dizer que quando Isaías falava, isso provocava o endurecimento do coração? A grande questão aqui que vocês precisam entender é, lá, lembra do Êxodo, quando a gente vê que Deus endurece o coração do faraó? Endurecer o coração significa que ele apenas deixa que o coração faça o trabalho dele. Porque se sempre depender de nós, o nosso coração sempre vai se endurecer. Ele sempre vai tender ao pecado. Então a única coisa aqui que acontece é que é feita à vontade das pessoas. Deus não faz uma intervenção ali, deixa apenas elas serem elas mesmas. Então aqui é por isso que vai haver essa destruição. Porque Deus vai deixar que eles sofram a consequência do próprio pecado, da própria desobediência. Porque o nosso Deus, ele é justo. Porque um justo dentro daqueles, Deus não endureceria o coração. Pois muito bem, indo aqui adiante, né? Então, nós temos uma crise de confiança. A casa e a colisão com Ciro. Então, do capítulo 7 ao 8 existe a realeza fracassada em Judá. É estabelecida uma nova realeza do 9 ao capítulo 12. A reclamação de Deus contra as nações. Então, do capítulo 13 ao 14, nós temos ali contra a Babilônia e a Síria. Do capítulo 14 ao 17, temos contra os vizinhos de Judá, Filistia, Moabe, Damasco. Do 18 ao 20, contra Cuxi, que é a Etiópia, né, e Egito. Do 21 ao 23, contra a Babilônia e seus aliados. Do 24 ao 27, a angústia das nações e a festa no Monte Santo de Deus. Depois nós temos uma crise de confiança em Ezequias e a ameaça babilônica. Então veja, do capítulo 28 ao 33, ai de Efraim e de Judá que confiam no Egito. Do 34 ao 35, de novo, juízo sobre as nações e o futuro de Sião. Do 36 ao 39, confiança em Deus no tocante à Síria, fracasso em relação à Babilônia. Então aqui, né, nós temos a consolação e confrontação. Então, do capítulo 40 ao 41, a consolação de Israel. Depois, Israel como servo relutante de Deus às nações. Posteriormente, o libertador escolhido de Deus, né? Ou seja, fala ali também, né, de Ciro. A disputa de Deus com o Israel obstinado, o servo de Deus e a salvação de Israel, salvação para Sião, o servo expia os pecados de Israel, o futuro glorioso de Sião, convite de Deus a Israel e às nações. Então, posteriormente, né, mais já partindo para a última porção, o fracasso vigente e um sublime futuro reservado a Sião. Então, a verdadeira guarda do sábado e o verdadeiro jejum. Esse ponto aqui ele é muito importante. Qual é a verdadeira guarda do sábado e o verdadeiro jejum? Não é apenas um, um ato simbólico, é algo muito mais profundo. É uma entrega, né? Então você pode simplesmente guardar o sábado e ao mesmo tempo não guardar nada para o Senhor. Você pode ficar sem comer, mas não ter se abdicado de nada da carne, né? Então qual é a verdadeira guarda do sábado e o verdadeiro jejum? A glória futura de Sião e o ungido de Deus. O povo de Deus ora, juízo e salvação, Sião como futuro, né? Futuro céu e nova terra. E assim a gente chega ao final, né, do livro de Isaías. Alguns pontos que eu considero extremamente importantes quando você estiver lendo esse livro. Leia esse livro com calma. Leia esse livro com um maravilhoso marca-texto.
grife partes importantes, tome nota, né? Tente imaginar o papel de Isaías a todo tempo alertando, falando. É, a palavra dele transcendeu ali a própria experiência de vida dele, né? Hoje nós lemos o livro de Isaías e encontramos muitas verdades. Então, faça essa reflexão, leia o livro com calma, ore, peça para Deus entendimento, sabedoria, para que Ele fale com você durante essa leitura. E, meus caros irmãos, por hoje é isto, tá? Uma boa semana para vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até!